Olá pessoal, meu nome é Jaqueline, sou professora e nutricionista e nós vamos hoje trabalhar um pouquinho conteúdo de produção, né, que vai cair nessa seleção pública, né, do Leonardo da Vinci e que a gente vai estudar tendo como base a prova anterior, também elaborada pela Dedelos, né, do Valdemar de Alcântara, tá? Então eu vou tentar abordar com conteúdos, com questões similares, como seria uma abordagem para essa banca que ainda é bem difícil de saber o que realmente ela está querendo cobrar, né? Foi a primeira prova de nutrição elaborada pela Dedelos, tá certo? Mas a gente vai conseguir, tá bom? Vamos trazer as questões de UAN, as questões de administração e serviço de alimentação e realmente tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Falando aqui um pouquinho, né, desse conteúdo que vai ser cobrado por essa banca, dentre os conteúdos que foi abordado é teoria de cardápios, tá? Cardápio PAT, caiu uma questãozinha do PAT na prova anterior, né, na prova do Valdemar, curva ABC, então a gente vai começar com esses 3 tópicos e no decorrer, né, das aulas, nós vamos continuar abordando todos os possíveis tópicos que estão naquele edital, tá bom? Então a gente vai tentar abordar todos de forma bem dinâmica, respondendo questões, tirando dúvidas, dando dicas, tá bom? O objetivo é que vocês realmente consigam trabalhar da melhor forma possível esse conteúdo. Falando um pouquinho, pessoal, de cardápio, né? O que eu tenho que abordar, o que eu tenho que conhecer em relação ao cardápios, né? De forma bem simples, para eu conseguir fazer todas as questões, possíveis questões cobradas nesse edital. O que eu posso falar para vocês? Primeiramente, nós temos que abordar quais são os fatores, né, que dependem, que compõem a preparação de um cardápio. Vale ressaltar que alguns fatores são importantíssimos, né, na hora de você estar elaborando um cardápio, como por exemplo, o hábito alimentar da clientela. Quando você tem um restaurante, é imprescindível você conhecer a sua clientela, né? O que ela gosta, o que ela realmente queria consumir naquele momento, a situação geográfica, né? Se é um restaurante localizado em A, B ou C, naquela localização, o que realmente é interessante eu colocar para que eu consiga que esse cliente ele volte, ele retorne, né, ao meu restaurante. A situação, a apresentação e aspecto dos produtos, lógico, né, você tem que trazer aquele produto para ser atrativo, aquele cardápio com cores atrativos para impressionar o seu cliente e ele realmente você consiga elaborar um cardápio atrativo e que ele retorne ao seu restaurante. Tipo de trabalho realizado pelo cliente, o PAT, por exemplo, ele considera a atividade que é realizada, né? Então, você vê que a atividade vai influenciar na energia, do quanto é que ele vai consumir o alimento. Disponibilidade dos gêneros, a gente tem que verificar qual é, naquele período, né? No mês de agosto, no mês de setembro, quais são as frutas, o que eu posso colocar no meu cardápio, quais são os gêneros que eu posso colocar. Recursos humanos, todo cardápio eu preciso de pessoas para determinar suas funções e elaborem esse cardápio, né? Então, muitas vezes um cozinheiro-chefe, eu tenho que ter uma pessoa para fazer salada, eu tenho aqui um profissional que vai fazer, por exemplo, guarnições. Então, meus recursos humanos é importante no momento da minha execução, né, desse cardápio. Compõe esse cardápio de uma forma geral, fator importantíssimo. Disponibilidade diária, com certeza. Então, se eu vou elaborar um cardápio, se eu vou chegar e desenvolver esse produto, eu preciso ter áreas e equipamentos, né? Imagine aí, se você vai oferecer carne moída, você precisa, ou você vai comprar carne toda moidinha, mas você pode fazer o quê? Moer a carne. Então eu tenho que ter aquele equipamento para manter a qualidade do meu produto e realmente conseguir executar o que está ali. Máquina de descascar batata, se eu tenho uma quantidade muito grande de comensais,
é imprescindível uma máquina de descascar batatas, porque eu não vou poder, por exemplo, disponibilizar uma pessoa apenas para ficar descascando. Então é necessário realmente a compra desses equipamentos. Número de refeições, tá? E estimativa de custo. O custo sempre, pessoal, é um fator importante no momento em que eu estou elaborando meu cardápio, tá bom? E aí vamos começar com uma questãozinha, abordando exatamente esse conteúdo, tá? Em relação a esses fatores que vão influenciar. São aspectos a serem observados na elaboração de cardápios em unidade de alimentação e nutrição com finalidade de adequação ao padrão alimentar proposto. O item A, o sistema de distribuição e a estrutura de cardápio apenas. Quando eu tenho esse apenas, eu já fico um pouquinho desconfiada. Por quê? Porque muitas questões, elas vão envolver exatamente o quê? A resposta mais completa. Não é que aquela questão, aquele item esteja errado, é porque na realidade tem um item mais completo e que realmente vai abranger, de um modo geral, a resposta. Quantidade per capita é importante. E sistema de distribuição, apenas. Novamente, esse apenas. Desconfie, dica, desconfie quando a questão tiver. Apenas, somente, geralmente tem algo de equivocado, né? Mas vamos tentar aqui visualizar. Além do sistema de distribuição e da estrutura de cardápio, deve-se observar o tipo de clientela. Vamos passar para a próxima, ver o que está mais completo, ver o que está abordando. Então, o tipo de clientela, a estrutura de cardápio, o tipo de matéria-prima, as preparações, as quantidades per capita e o sistema de distribuição. Então, quando eu observo, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho no item D uma questão mais completa. Ele abordou praticamente tudo que eu falei para vocês ali. O tipo de cliente, eu tenho que observar quando eu vou elaborar um cardápio. Qual é o meu cliente? Ele está mais interessado em que tipo de alimentação? Isso influencia? Sim. Por exemplo, tem clientes que eu posso colocar muito sofisticado o cardápio e eu não atenda a esse cliente. Eu já tive locais, nesses 8 anos de nutricionista de produção, em que, por exemplo, eu coloquei um alimento como brownie, que é algo para a gente comum, mas que para aquela clientela interiorana não conhecia. Eu coloquei, por exemplo, a selga, eu coloquei rúcula, que para a gente pode ser um alimento mais comum, mas que na realidade, quando a gente observa o público, pode ser algo não acessível ou não aceito por esse público, tá? A estrutura de cardápio, ele tem uma classificaçãozinha, o tipo de matéria-prima, as preparações, a quantidade per capita, inclusive é o que a gente utiliza, quantidade per capita, total de produtos de alimentação, por exemplo, para calcular até os equipamentos que eu vou precisar, O sistema de distribuição, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que o sistema de distribuição ele pode ser centralizado, descentralizado, misto. Então, todos esses fatores, de certa forma, eles vão estar de acordo, eles têm a finalidade, deve ser levado em consideração ao propor um cardápio, tá certo? Compreendido? Vamos passar para a segunda questão. Gente, eu vou só aqui sair um pouquinho, volto já. Aqui, pronto, só sumir aqui para que vocês consigam visualizar melhor a questãozinha, tá bom? Com a questão de residência, mas por que eu selecionei esse item, de um modo geral, essa questão para vocês? Falou de hospital, né, gente? Então, falando de hospital, o que a gente pode observar? Na cozinha dietética de um hospital, devido à falta de um determinado gênero, o cardápio programado para o almoço dos pacientes com dieta especial precisou ser modificado. Ao elaborar o novo cardápio, o nutricionista considerou outros aspectos, além da disponibilidade do gênero no mercado. Como? Vamos lá. Eu vou ler tudinho, depois a gente responde, comenta, tá? Vamos lá. Necessidade nutricional. Eu preciso adequar o meu cardápio à necessidade daquele público,
Recursos humanos, a gente inclusive tem uma hierarquia na UAN. Nós temos, por exemplo, o cozinheiro-chefe, eu tenho auxiliar, disponibilidade de áreas, que vai ser influenciada, por exemplo, que influencia se o cardápio é mais elaborado ou menos elaborado, se eu tenho um quantitativo maior ou menor de público e dos equipamentos. Vamos passar para a letra B. Necessidades nutricionais, ok. Política de compras e controle das operações durante a preparação. Eu não vi isso, né? Controle das preparações, a gente precisa realmente controlar, né? Mas é um aspecto de higiene, vigilância. Então, vamos lá, a letra C. Recursos humanos, método de recepção. O método de recepção e armazenamento, a gente precisa realmente ter um cuidado na hora de recepcionar e armazenar. Mas é um fator que vai realmente modificar, que vai influenciar no cardápio. Então, vamos observar aqui. Política de compras, controle das operações e preparações de método de recepção e armazenamento. Também não. Então, o que você vai observar que está mais correto, que vai atender aos fatores, né, imprescindíveis para elaborar um cardápio, é o que? Necessidade nutricional. Você vai ver quando eu for falar do PAT, a necessidade, né, que vai ser o número de calorias que eu vou precisar adequar quando eu atendo aquele público. Recursos humanos, importantíssimo, eu tenho que ter recurso suficiente para elaborar um cardápio e disponibilidade de áreas e aspectos e equipamentos, tá? Então, quando a gente observa esses fatores, né, o mais correto seria necessidade nutricional, recurso humano e disponibilidade de área e equipamentos, ok, pessoal? Compreendido? E vamos lá. Falando um pouquinho também de cardápio, né? Continuando um pouquinho naqueles conteúdos programáticos, falando dos padrões de cardápios oferecidos. Um dos conteúdos mais abordados em cardápios, e eu vou falar para vocês que eu acredito que essa banca vai cobrar muito número, é exatamente fator de correção. Então, pode cair uma questãozinha de cálculo, pode cair uma questãozinha só de memorização de números. Eu estou apostando muito nos números nessas itens, nessas questões da Dedelos, né? Fator de correção é o índice que relaciona peso bruto com peso líquido. Fator de correção, peso bruto sobre peso líquido, e peso bruto vai ser peso líquido vezes fator de correção. Então, aqui nós temos, de um modo geral, né, duas formulazinhas que eu digo para vocês, sempre cai em prova. Então, se eu for apostar também numa questãozinha, cai muito em prova, fator de correção, para você chegar e calcular aí de um modo geral. Distribuição da energia. Como é que eu vou distribuir a energia no decorrer desse cardápio? Como é que eu vou falar para vocês? De jejum representa 15% do valor energético do meu cardápio. Almoço, 45% e jantar, 40%. O lanche, se tiver, de 5 a 10%, aí você retira do almoço e do jantar. Então, como eu falei para vocês, eu estou apostando muito em números. Então, como é que eu faço, professor? Memorizando. Memorização. Almoço abrange a maior quantidade energética, então 45% da minha energia. Jantar, 40%. De jejum, 15%. Outro conteúdo também que eu acredito que pode, de um modo geral, aparecer na prova de vocês, são essas definições. A dica que eu estou dando para vocês. O que é, qual a diferença de sobra e de resto? A sobra, os alimentos produzidos, eles não são distribuídos. Então, quando você tiver uma questãozinha, falar de sobra, você já sublinha e faz assim, sobra é aquilo que eu produzo, mas eu não vou fazer o quê? Servir, não chegou a ser nem distribuído. A gente tem um percentualzinho que é aceitável, que seria exatamente 3%. Ou, como eu falei para vocês, 7 a 25 gramas. O resto você já tem que observar que o alimento ele é devolvido no prato do cliente. Então, ele é devolvido.
Então ele foi servido, tá? Ele foi distribuído. O alimento foi o quê? Distribuído. Aí a gente tem uma classificação em relação a esses restos. O que é aceitável e o que não é aceitável, de um modo geral. Por exemplo, o que é aceitável? 2 a 5% ou 15 a 45 gramas por pessoa. Já vi questãozinha aqui. Maior que 10% sadia ou maior que 20%, uma população enferma, esse cardápio ele já foi o quê? Inadequado. Por quê? Teve muito alimento que foi devolvido pelo cliente. O cliente não teve uma boa aceitação daquele cardápio. Então, são fatores, de certa forma, que vão influenciar na aceitação do cardápio. E o percentual de resto em ingestão, que é uma formulazinha para vocês memorizarem. Peso do resto, tá? Vezes 100, dividido pelo peso da refeição distribuída. Descontar sempre a sobra, tudo bem? E aí vamos para uma questãozinha aqui. Se a unidade de alimentação e nutrição registra taxa média de 5% do índice de resto de ingestão, pode-se concluir que, acabei de falar, a dica que eu dei para vocês, como eu falei para vocês, eu tô apostando em números, 5%. Se você não souber aquela classificação, você não consegue responder a questão. Se é 5% é aceitável ou não é aceitável, ou o cardápio realmente ele precisa ser revisto porque a população ali ela não está consumindo adequadamente aquela alimentação oferecida. Vamos lá, ler aqui para a gente compreender. As quantidades per capita e os porcionamentos estão incorretos. Mas a gente falou que 5% está aceitável. Mas quem não sabe vai fazer o quê? Pode ser. Mas nós estudamos, nós sabemos que 5% é aceitável, tá? O serviço está tendo um bom desempenho. Com certeza, até 5% ele está tendo um bom desempenho. As preparações não estão atendendo ao perfil da clientela. Quando é que as preparações não estariam atendendo a esse perfil? 10% numa população saudável, 20% numa população enferma. Os aspectos sensoriais das preparações não estão satisfatórios. Não estão aceitando bem, 5% é aceitável, não é isso? O custo das preparações está alcançando as metas planejadas. É falar do quê? É a gente falar exatamente do serviço, desempenho do serviço em relação a esse percentual. Por quê? É aceitável, né? 5% é aceitável. O cardápio está sendo bem aceito, o cardápio está proposto, conseguiu atender o seu objetivo. E aí, coloquei só para vocês novamente a definição. São aceitáveis como percentual de resto de ingestão, taxas entre 2 e 5% da quantidade servida ou de 15 a 45 gramas. Pode acontecer uma questãozinha o quê? Já colocar só o percentual. É um cardápio bem aceito, é colocar vários percentuais. Pode acontecer isso? Pode. Vamos ver aqui no decorrer das questões. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, vamos dar um tempinho aqui. Daqui a pouco a gente continua. Beber uma aguinha. Vamos lá.